chegamos para falar de 2026, que já vem com duas atualizações bem importantes para a rede estadual de São Paulo, o apoio pedagógico e a avaliação de desempenho. Então, bora entender direitinho o que muda e o mais importante, como esses dois processos vão se conectar. Hoje a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aí. Afinal, como é que uma coisa, o suporte ali do dia a dia, se conecta com a outra, que é a avaliação mais formal? Como elas conversam para fortalecer a prática na sala de aula? Então vamos lá. Para começar, vamos mergulhar na primeira grande mudança e entender como vai funcionar a formação em serviço, que a gente conhece como apoio presencial. Tá, mas o que é esse tal de apoio presencial na prática? Bom, pode pensar nele como o nome oficial da estratégia de formação continuada da rede. A ideia é simples: observar a aula, registrar o que de fato aconteceu ali e, com base nisso, ter uma conversa, um feedback que ajude todo mundo a melhorar. E olha só, essa fala da própria Seduc resume bem o espírito da coisa. A intenção, veja bem, não é fiscalizar, é ajudar, é colaborar com o desenvolvimento do profissional, é para ser uma parceria mesmo. Isso aqui deixa bem claro qual é a filosofia, né? De um lado, o apoio presencial tem que ser formativo, ou seja, para ajudar, baseado em fatos, em evidências do que rolou na aula e sempre focado no desenvolvimento. E do outro lado, o que ele não é punitivo, não é o julgamento subjetivo, um eu acho que, e também não é só um checklist para ser preenchido por burocracia. E para que isso tudo funcione, para não ficar só no papel, a Seduc aponta 3 pilares que são chave. Primeiro, todo mundo precisa estar na mesma página sobre o que é uma aula de qualidade. Segundo, é preciso saber o que olhar, o que coletar de evidência relevante da aula. E terceiro, usar tudo isso para dar um feedback que realmente ajude. Certo? E é aí que entra a grande novidade do apoio presencial, que é a nova rúbrica. Lembra do primeiro pilar de todo mundo entender o que é uma aula de qualidade? Então, essa ferramenta foi criada exatamente para isso. Essa rúbrica nova se divide em 3 grandes categorias. Primeiro, o planejamento e domínio de conteúdo. Depois, as estratégias de aprendizagem, que são as ações ali no calor da aula. E, por fim, a gestão da sala de aula, que é sobre criar um ambiente bom para aprender. Vamos passar por cada um deles agora. Ok, vamos focar na primeira categoria. A pergunta principal aqui é bem direta. Quem está ensinando sabe para onde quer ir com aquela aula? Demonstra segurança no conteúdo? Tá, e como a gente vê isso na prática? A rubrica chama isso de elementos observáveis. Por exemplo, o objetivo da aula está claro para os alunos? Quem ensina usa bem os recursos que tem, tipo os materiais e as plataformas? E claro, o domínio do conteúdo aparece na hora de explicar, de dar exemplos e de responder às perguntas da turma? Beleza. Vamos para a segunda categoria, estratégias de aprendizagem. Aqui, o foco sai da preparação e vai para as ações, para o durante a aula. A pergunta é, o que está sendo feito para garantir que os alunos estão de fato aprendendo? E os pontos para se observar aqui são super práticos. Sabe, é preciso ver se o professor ou a professora está checando se a turma está entendendo o conteúdo, se o ritmo da aula ou atividade são adaptadas quando percebem que tem gente com dificuldade. E a gestão do tempo. O tempo da aula está sendo bem usado? Dá tempo de fazer tudo e ainda ter aquele fechamento, aquela amarração final? E chegamos na terceira e última categoria, a gestão da sala de aula. Aqui, a gente olha para como se cria e se mantém um ambiente que funciona, um clima bom para aprender. Aqui, os indicadores também são bem diretos. A maior parte da turma está participando da atividade, estão engajados, e quando alguém se dispersa ou rola algum conflito, como é a intervenção? Ela é respeitosa? O foco é sempre voltar para o ambiente produtivo? Uma coisa super importante aqui. Essa rúbrica vem com o que eles chamam de régua de efetividade. E o ponto central é este. Isso não é para dar nota, não é um teste. É um guia, uma ferramenta para ajudar na conversa, para que o observador e o observado pensem juntos sobre o que está funcionando para a aprendizagem do aluno. Ok, então a gente entendeu a parte pedagógica, a parte formativa, certo? Agora a gente precisa conectar tudo isso com a parte mais administrativa. Vamos sair um pouco do apoio formativo e entrar na avaliação formal. E para isso, a gente vai olhar para a portaria DIPES número 11. Então, oficialmente, a gente entra agora na terceira parte, a avaliação de desempenho de 2026, a parte mais formal da nossa conversa. Bora fazer um resumo bem rápido. O que é? É a avaliação de desempenho individual. Para quem?
para os servidores das Leis Complementares 1080 e 1157. Quando? O período principal vai de 9 a 23 de março de 2026. E onde é que faz? Tudo pelo sistema da SED, a Secretaria Escolar Digital. Pronto, agora vamos para a nossa última parte para a gente botar tudo isso no calendário e entender o passo a passo. Anote aí as datas e os passos que todo mundo que está envolvido nesse processo precisa ficar de olho. Atenção máxima aqui no cronograma. De 9 a 23 de março é o período da autoavaliação. Logo depois, de 24 de março a 7 de abril, é a vez da liderança avaliar e também criar o Plano de Ação para o Desenvolvimento, o famoso PAD. E o prazo final para a liderança validar esse plano é dia 17 de abril. Tá, e se alguém não concordar com a avaliação? A portaria também define direitinho como funciona o recurso. A partir da notificação, o servidor tem 3 dias úteis para entrar com recurso, lá no sistema SED. A chefia imediata, então, tem 5 dias úteis para dar resposta. Se o recurso for aceito, a avaliação é refeita. E atenção, a decisão da chefia é final. E para a gente fechar, a gente volta lá para a nossa primeira pergunta, mas agora com tudo isso que a gente conversou em mente. A pergunta é: como é que a gente pode usar esse ciclo contínuo do apoio presencial, que é formativo e baseado em conversa, para enriquecer o processo de avaliação formal? A reflexão que fica é essa: como fazer esses dois processos virarem uma coisa só, um ciclo único e contínuo de desenvolvimento profissional para todo mundo.